estamos aqui com a professora Sara Graneman, mestre e doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Agradecer a presença da professora e pedir para a senhora falar um pouco nesse cenário atual de desmonte de direitos, na qual uma das maiores questões é a reforma da Previdência. O desafio de ganhar essa narrativa da mídia, o quanto essa reforma vai aumentar a desigualdade social na medida que ela concentra a renda. Por favor. Obrigada pela entrevista, obrigada pela questão. Hoje, para os capitais se reproduzirem, eles estão com dificuldade de vender as mercadorias por uma longa crise que no Brasil e no mundo é de 2008 para cá, e a economia mundial não consegue se recuperar plenamente de modo igual pelo mundo. Então, quando os capitais estão em crise porque eles não conseguem aumentar a lucratividade dos seus negócios, eles, desde a década de 70, estão indo buscar o dinheiro que eles presumem que têm direito. Onde? No desmonte, na redução dos direitos da classe trabalhadora mundial. A classe trabalhadora brasileira é uma classe trabalhadora das maiores do mundo, mesmo que esteja com redução do trabalho de postos e contrato de trabalho formal, mesmo que seja uma classe trabalhadora afetada pela informalidade, pelo trabalho sem direitos. Mesmo assim, essa classe trabalhadora consegue, no Brasil, construir, ao longo das últimas décadas, uma poupança, uma economia dos seus já muito baixos salários no valor de 4 trilhões de reais. Por que eu digo isso? Porque uma parte dessa economia que a classe trabalhadora renuncia do seu salário está na política de seguridade social. 1 trilhão e 200 bilhões, mais ou menos, foi orçado o ano passado para esse ano. Está na Previdência Complementar aberta, naquelas que as pessoas vão aos bancos e fazem uma capitalização individual, guardam um dinheirinho lá. Aí estão 840 bilhões de reais. Está na Previdência Complementar fechada, mais 920 bilhões de reais. E está na Previdência daquilo que se chama servidor público federal, servidor público estadual, servidor público municipal, servidora pública municipal, servidora pública estadual, servidora pública federal. Mais 1 trilhão de reais aí. Esse é o tamanho da conta que faz brilhar os olhos dos capitalistas que nos exploram dia após dia. Reduzir direitos, então, é a fórmula que os capitais encontram para resolverem os seus lucros, a baixa dos seus lucros, a dificuldade de vender mercadorias, a dificuldade de ser mais rico, mais poderoso, mais lucrativo. Chegaram a tal ponto que agora querem assaltar por completo toda a poupança da classe trabalhadora brasileira. Esse dinheiro, em uma década e meia, transferido aos capitais, é a felicidade e a ambição dos capitais pelo mundo inteiro. Nós não estamos falando de déficit. Não existe déficit. Nós não estamos falando de privilégios. Também não existe privilégio. Talvez um ou outro, mas em milhões, 34 milhões, para cerca de 34 milhões de benefícios da Seguridade Social, mais, sei lá, 60 milhões, 55 milhões de trabalhadores já contribuíram mais do que isso para a Previdência Social, tanto no regime geral quanto no regime próprio, é uma fortuna. É uma fortuna. O que as narrativas, falsas narrativas hoje dizem que não há uma verdade, que não há mais classe, que não há razão para ter partidos e que
eventualmente igrejas, organizações criminosas podem substituir a organização da classe trabalhadora, não está correto. Por que não está correto? Porque os trabalhadores e as trabalhadoras querem ter trabalho, emprego com salário, e querem poder ter aposentadoria para, quando chegarem na velhice, ter uma proteção. As falsas narrativas têm de nos convencer de que a catástrofe está posta e a saída é a capitalização, ou seja, os capitais nos expropriaram tanto, nos deixaram tão empobrecidos e tão sem direitos, e dizem para nós que a fórmula de resolver essa miséria em que parte significativa da classe trabalhadora se encontra é dar mais ao capital, é devolvermos ao capital uma parte do nosso salário, uma parte da nossa aposentadoria, uma parte da nossa vida sofrida. Não pode ser difícil de entender isso. O que está em questão, cara companheira, caro companheiro, que faz parte desse sindicato, dessa federação, está em questão a nossa vida de servidores públicos, de servidoras públicas, e está em questão, muito seriamente, a vida de todos aqueles e aquelas que trabalham nesse país, e daqueles e daquelas que não conseguem trabalhar. Ninguém está fora dessa contrarreforma da Previdência. Todos e todas seremos atingidos. Para quê? Para dar mais riqueza aos capitais. Ninguém está fora. Por isso, ninguém está dispensado de lutar. Juntas conseguiremos impedir a realização dessa catástrofe. Não há outra fórmula. No mundo inteiro, quando os capitais não conseguem enriquecer mais e mais e mais, começam a retirar direitos dos trabalhadores e reduzir emprego. Isso é velho de 200 anos. Não é uma nova política, é uma velha política. Certo. Nesse sentido, eu queria que a senhora falasse também resumidamente com relação ao que podemos chamar de judicialização do bem, que é aquela que é para garantia de direitos. Então, isso tem a ver com essa categoria, né? Ministério Público, Federal e Judiciário. Os direitos previdenciários do regime geral de previdência social, eu não tenho, porque é muito difícil de juntar essa estatística para os regimes próprios, mas eu os tenho para o regime geral. O regime geral, 70% apenas da agricultura familiar, dos pequenos pescadores, dos extrativistas, dos povos originários, 70% apenas conseguem alcançar o direito dirigindo-se ao INSS. 30% só consegue alcançar esse direito se aspas, judicializar, se brigar por ele, se entrar com pedido na Justiça, se entrar com pedido no Ministério Público e se for ali defendido. 30% dos que têm aposentadorias mais baixas, direitos mais precários, conseguem ter um salário mínimo, até 3 no máximo, se conseguirem isso pela Justiça. Essa judicialização está sendo atacada também, porque, na proposta de Bolsonaro e Guedes, diz o seguinte: vamos deixar de julgar no plano federal, vamos julgar nas justiças estaduais. Por quê? Porque nas justiças estaduais nós vemos os apoios distintos das justiças estaduais a uma forma de fazer justiça que não é justa, não é? E fragmenta essa possibilidade dos trabalhadores e das trabalhadoras do mundo rural conseguirem ter esses 30%. Estariam mais pobres, estaria mais miserável o campo sem esses 30% conseguidos na Justiça. Mas não é desimportante o que se consegue na Justiça também no mundo urbano,
para trabalhadores operários urbanos, para trabalhadores dos serviços, para trabalhadoras faxineiras, para trabalhadores empobrecidos. No mundo urbano, chega a 16%. Essa que você está chamando de judicialização do bem, eu também defendo. A pessoa tem direito ao direito previdenciário, ao BPC, ao remédio. Ela ainda, numa situação de muita fragilidade, tem de ter disponibilidade para brigar na justiça. Eu defendo esse MP. Defendo esse MP que julga o direito e concede o direito àquele que tem o direito. E a senhora entende que o grande desafio da classe trabalhadora na qual os servidores públicos estão inseridos que é disputar e ganhar essa narrativa de quem defende a reforma da Previdência, e também aproveitando a formação da senhora, né, pós-doutora em História Contemporânea, isso tem a ver com o atual momento de revisionismo histórico, chamando coisas por outro nome, e essa desinformação assim, generalizada. Queria que a senhora falasse um pouco disso, desse desafio. Todos os governos autoritários, esteja num regime fechado, ou esteja num regime disfarçadamente fechado, como é o caso no Brasil, um historiador que deve ser lido para entender esse momento, Felipe Demier, chama esse momento de democracia blindada. Democracia que protege, que põe uma estrutura intransponível da classe trabalhadora aos governantes, aos capitais, né? Protege os capitais, protege os governantes e ameaça os direitos dos trabalhadores, ameaça a vida dos trabalhadores. Ameaça de múltiplas formas, ameaça com violência, e chama isso a política de segurança, ameaça com corte de direitos, ameaça com criação de uma fantasmagoria, de uma forma de entender a vida que está a léguas tiranas do que é exatamente a vida. Para isso, o que essa forma autoritária de governo precisa é de pessoas que não tenham possibilidade de compreender o que está em curso como a sua política. Então, precisa rever o que é, por exemplo, a ditadura, dizer que não houve ditadura, ou igualar o sofrimento da classe trabalhadora ao dos torturadores, por exemplo. Mas não é só a disputa da narrativa, não se dá só, e que não seria pouca, no âmbito do debate do que foram os governos militares anteriores, os governos do capital anteriores. Está também em desconstruir um inimigo. Como não pode só fazer e repetir isso constantemente, como o inimigo é o pobre, o inimigo é o negro, o inimigo tem que ser abatido nas favelas, nas periferias, começa a repor no centro as políticas mais progressistas e atacá-las por comunistas, como se comunista fosse alguém avesso ao direito social. Ao contrário, são os comunistas que defendem, são os socialistas que defendem, são os partidos progressistas que defendem os direitos sociais para as classes trabalhadoras. Então, é preciso, inclusive, atacar o conhecimento produzido pelas ciências humanas. Esse revisionismo, essa forma barata de impor uma ideologia, sequer não ideológica. Diz que só tem ideologia aqueles que são os seus adversários. Quem tem ideologia, que está fazendo ideologia de modo muito contundente, são os governantes, são os capitais. Aliás, os capitais estão até constrangidos, os capitais mais letrados, os representantes dos capitais mais letrados, com tanta sandice que tem sido dita, né? Estamos perseguindo os comunistas. Os capitalistas estão tranquilos, por quê?
estão conseguindo mais ou menos entender que não é aí que está o problema. O problema é a falta de democracia, que é favorável à falta de democracia, ou a democracia muito controlada por repressão, ela favorece, ela oportuniza, ela cria o solo fértil para que os direitos sejam todos arrancados da classe trabalhadora. É por isso que é preciso construir uma nova narrativa. Não é porque o mundo mudou ou porque os bons se tornaram maus. Não é. É porque esse solo de produção do medo, da criação do inimigo a ser enfrentado, é o que gera a desconfiança entre nós, classe trabalhadora, e possibilita que os nossos direitos, no plano cultural de pensar, no plano da escolha das nossas relações, as mais íntimas, inclusive as afetivas, comecem a ser regradas pelo Estado. Tudo isso para quê? Tudo isso, todo esse pacote político, cultural, para envelopar aquilo que está dentro da caixa, o conteúdo econômico de 4 trilhões de reais que os capitais desejam, mas desejam ardentemente, desejam voluptuosamente, desejam quase como se fosse o ideal de suas vidas. Então, precisa de toda essa conversa cultural, de redução cultural, de redução política do debate, porque, senão, num ambiente plenamente democrático, tem luta contra essa transferência do fundo público, da nossa poupança de trabalhadores para os capitais. É isso que eles querem impedir. Então, essa lorota todos os dias tem muito comunista, o absurdo de um presidente dizer: venham para cá para transar com as mulheres do país, está liberado para vocês? Como um presidente pode se manifestar desse modo? Como um presidente? Para ganhar os homens, para ganhar o apoio do macho que ainda não conseguiu entender que o mundo é machista, ele está reproduzindo a cultura machista, que produzirá mais mortes de mulheres, que produzirá mais violência de mulheres. Essa narrativa embrulha o econômico.